Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 29 de outubro de 2021. Socorrer os pobres na dificuldade que se encontram, especialmente depois das consequências da política do fique em casa e a economia a gente vê depois, parece algo que todo político gostaria de fazer, não é mesmo? Pois é. Mesmo assim, o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família turbinado, dando mais dinheiro para mais gente pobre no Brasil, não sai. A coisa está engrenhada no Congresso, difícil de sair, e eu vou ter que tratar desse assunto aqui, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, eu convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempoedinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Meus vídeos estão também no canal alternativo da COS.tv. É o canal Dextra Jornalismo, e se inscrevendo no Telegram e na COS.tv, você não perderá contato comigo caso eu seja censurado em alguma mídia social. Finalmente, lembro que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Vamos lá, gente. Como eu dizia aí na abertura do vídeo, todo político adora dar dinheiro para os pobres, especialmente em ano eleitoral. E sim, já falta menos de um ano para a eleição presidencial do ano que vem, cerca de 11 meses, e mesmo assim, o Bolsa Família turbinado, que o governo vai chamar de Auxílio Brasil, não passa no Congresso. A ideia é ampliar o auxílio que hoje, o do Bolsa Família, dá cerca de R$ 189 no máximo para os beneficiários, para algo em torno de R$ 400 e ampliar as famílias beneficiárias de 12 milhões para 17 milhões. Tudo isso porque a pobreza aumentou no Brasil, graças à turma que defendia o fique em casa e a economia a gente vê depois. O governo não pode deixar essas famílias no desamparo. E o auxílio emergencial, que já foi prorrogado, está terminando agora em novembro. Aliás, termina em outubro, o último pagamento é em novembro. No cronograma político do governo, a essa altura do campeonato, já estaria aprovado o auxílio emergencial para não provocar uma interrupção no fluxo de pagamento do auxílio para as famílias necessitadas. No entanto, tá difícil da coisa sair, gente. Eu assino um serviço de informações em tempo real que compila notícias de vários veículos e vai mandando por WhatsApp sistematicamente para eu poder monitorar praticamente tudo que sai no noticiário. Além de eu frequentar os sites de notícias, essa é uma ferramenta importante para o meu trabalho. E eu confesso que ontem, no final da tarde, eu fiquei impressionado, gente, porque foi uma metralhadora de notícias sobre a questão do auxílio emergencial, todas elas com declarações contraditórias. Gente do governo e da equipe econômica não querendo um remendo, uma solução provisória, gente do meio político, de dentro do governo e de fora do governo, dizendo que se o auxílio definitivo não fosse aprovado, o governo adotaria uma solução provisória, e uma informação vinda do Palácio do Planalto, segundo a qual o presidente Bolsonaro teria avisado todo mundo que sem socorrer as famílias pobres do Brasil, ele não ficaria, e que os caras tratassem de arrumar uma solução. Bom, a solução definitiva, estrutural, sólida, consistente, dentro do teto de gastos, ou seja, respeitando a lei da responsabilidade fiscal e o teto de gastos, seria arrumar duas fontes de financiamento, que são a reforma do imposto de renda, com a taxação de lucros e dividendos de bancos e grandes empresários, principalmente, e a questão da PEC dos precatórios. Os precatórios, como eu já expliquei aqui várias vezes, são dívidas judiciais que o governo perdeu e é obrigado a pagar. Então, o governo pretendia arrumar uma sobra de caixa com a reforma do imposto de renda
e outra sobra de caixa com a questão da PEC dos precatórios. Na PEC dos precatórios fazendo o quê? Pagando os precatórios devidos até um determinado valor e parcelando o pagamento dos grandes devedores em vários anos, e com isso sobraria uma grana para socorrer as famílias pobres. Acontece que está uma confusão no Congresso. Em primeiro lugar, a reforma do imposto de renda passou na Câmara e está empacada na gaveta do Pachequim, lá no Senado, candidato a presidente de oposição ao presidente Bolsonaro, que está se comportando, eu já disse isso em vídeo aqui no canal, como um autêntico Rodrigo Maia, engaveta tudo que vem do governo. Mas na questão da PEC dos precatórios, o problema nem chegou no Senado ainda. A bateção de cabeças é dentro da área econômica e da área política do governo e na base do governo no Congresso, estimulado pela oposição que fica botando lenha na fogueira. Está difícil de achar uma solução definitiva. Qual seria a solução provisória? Prorrogar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia e gerar um gasto adicional prorrogando o auxílio emergencial aumentado para R$ 400 até o início do ano que vem, prazo no qual o governo espera ver o Auxílio Brasil aprovado definitivamente. Acontece que isso significa o quê? Gasto acima do teto de gastos. Ainda que amparado juridicamente na declaração de um estado de calamidade, seria um furo do teto. E a medida é controvertida porque a pandemia está acabando no Brasil. Todos os dados, graças a Deus, são de redução de contágio, hospitalizações e mortes, e, consequentemente, há uma controvérsia se o Tribunal de Contas da União aceitaria uma prorrogação do estado de calamidade para justificar um gasto acima do teto, quando a calamidade estrito sensu, aparentemente, apesar das pessoas que estarem empobrecidas, desempregadas, viverem em calamidade quase permanente, do ponto de vista jurídico-legal, há dúvidas se a medida seria aceita pelo Tribunal de Contas da União. Então, o impasse é exatamente esse. A equipe econômica defende com unhas e dentes que o governo encontre uma solução dentro do teto de gastos e os políticos não se entendem sobre o teor dessa medida. Há trocentas emendas colocadas na PEC. O governo precisaria, segundo uma avaliação que eu li aí nesse sistema de informações que me abastece aí de notícias sobre o que acontece no Brasil, na política e na economia, pelo menos 8 votações sucessivas para desbastar a PEC dos precatórios e aprová-la sem as emendas e os penduricalhos colocados por deputados que ou são contra a PEC dos precatórios ou estão ali apenas colocando dificuldade para vender facilidade. Essa é que é a realidade. O impasse é esse. Parte dele está no Senado e lembro que essas 8 votações seriam na Câmara dos Deputados. Depois de aprovada a PEC dos precatórios na Câmara, ela vai para o Senado com alto risco de dormir na gaveta do Pacheco, que, como eu disse, é candidato de oposição nas eleições de 2022. O cenário está completamente bloqueado. Há um impasse e o nome desse impasse é risco de reeleição do presidente Bolsonaro. Risco é óbvio para os adversários, para a oposição. Quando o governo pagava auxílio emergencial de R$ 600 para uma parcela enorme de brasileiros, 38 milhões de brasileiros, os chamados invisíveis, que eram pessoas do mercado informal, autônomos, que não estavam nos cadastros do governo, mais o público do Bolsa Família, a popularidade do presidente Bolsonaro bateu lá no teto. Apesar da economia estar fechada por causa das quarentenas e lockdowns dos prefeitos, governadores e do STF, a popularidade do presidente estava lá acima dos 50% nas pesquisas, e quando o auxílio foi reduzido de 600 para 300, a popularidade do presidente caiu. O que significa que, se o auxílio emergencial voltar com o nome de Auxílio Brasil, não mais um auxílio emergencial, uma Bolsa Família turbinada, existem possibilidades de que a popularidade do presidente volte a crescer. E observem que
as pesquisas já começaram a sorrir para o presidente. O presidente está melhorando seus índices de desaprovação e melhorando seus índices de aprovação na boca do ano eleitoral de 2022. Imaginem com a aprovação do Auxílio Brasil. É por isso que a oposição, por razões óbvias, e setores do Centrão que querem abocanhar uma parte dessa grana estão dificultando a vida do governo. Para aprovar a PEC dos precatórios, os políticos do Centrão, inclusive aliados do governo, querem empurrar ali uma possibilidade de abocanhar essa sobra de caixa para emendas parlamentares. Todo mundo quer meter a mão no erário em ano eleitoral para fazer obras, benefícios nas comunidades que são a base eleitoral dos parlamentares e poder pedir voto dizendo que fizeram as realizações que prometeram quando se candidataram na eleição passada. Essa é a natureza do impasse, gente, e até agora não estou vendo luz no horizonte. Está na hora da base do presidente Bolsonaro começar a fazer campanha contra esses caras. Por isso eu fiz essa capinha aí do vídeo. Vocês voltem lá depois do vídeo para dar uma olhada. Quem está bloqueando o Auxílio Brasil? Com a foto do Pachequinho lá. Mas seria uma injustiça com o Pachequinho dizer que é só ele. Ele é o principal, porque se não passar pelo Senado, a culpa é dele. Mas tem mais gente aí da oposição e da base do governo na Câmara dos Deputados atrapalhando a aprovação do auxílio emergencial. Vamos fazer uma campanhazinha botando o dedo na cara desses caras para ver se a gente desengronha esse impasse? Feito o convite, o comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde. E aproveite que o vídeo está acabando depois da vinheta. Pinga um trocadinho aí pelo Pix, gente. O apoio de vocês é fundamental para a sustentação do trabalho que eu faço aqui no canal e da independência das opiniões e informações que eu entrego para vocês aqui diariamente. Até o próximo vídeo.